Então, meus amigos, preste muitíssima atenção. As doutrinas deturpadas são pregadas a todo momento. Eles querem convencer você que você pode inventar o seu próprio evangelho. Você pega um cardápio assim de teologias e você chega e fala: "Eu quero no menu de teologias de igrejas, eu quero esse aqui". Meus amigos, a Bíblia só tem uma doutrina da salvação. A Bíblia só tem uma doutrina do pecado. A Bíblia só tem uma doutrina de Deus. A Bíblia só tem uma doutrina da igreja. O que é a doutrina da salvação? É a soteriologia. Soteria, salvação em grego, por isso que quem é de Salvador é soteropolitano. Sotero, salvação, poli, cidade. Soteropolitano, quem é da cidade da salvação, de Salvador. Ok? Soteriologia, doutrina da salvação. A salvação é pela fé ou é pelas obras? Para eu ser salvo, eu tenho que estar numa igreja X ou na igreja Y? Para eu ser salvo, eu tenho que fazer o quê? Meus amigos, para você ser salvo, você tem que crer. E crer não é uma coisa que vem de você, ela vem de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus e nem das obras para que ninguém se vanglorie. Perfeito, meus amigos? O que significa isso? Significa que se o cara falar para você ser salvo, você tem que fazer X, Y, Z, A, B, C, D. Meu amigo, você repreende isso em nome de Jesus, você fala: de fé em fé o justo viverá pela fé, como o apóstolo Paulo nos pregou em Romanos 1,17. A salvação é pela fé. E como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, Deus coloca fé no teu coração, porque não foram vocês que escolheram Jesus, foi ele que te escolheu. João 15, ele explica isso em profundidade. Então, meus amigos, quando dizem para você dia 31 de outubro é um dia normal, está sendo falada uma mentira para você, porque este é o dia em que são celebradas e realizadas coisas altamente tenebrosas, que eu não vou falar aqui de jeito nenhum, nem você me pagando. Você que quiser, que pesquise por conta própria. Perfeito? Então, meus queridos, hoje eu faço um alerta para você. A elite global hoje se reúne para celebrar a derrota do cristianismo. A elite global hoje ela se reúne para programar novas estratégias para a derrota das coisas de Deus. A elite do mal hoje se reúne para receber dos seus guias espirituais das trevas orientações sobre como levantar novas estratégias para destruir o povo de Deus. E sabe qual é uma das maneiras mais satânicas que eles inventaram para destruir o povo de Deus? Pregar só coisa boa, pregar só coisa legal. Meu amigo, 60% da Bíblia é coisa boa. 40% da Bíblia é só paulada e punição. Será que a gente vai deletar quase a metade da Bíblia? 60% da Bíblia é promessa, 40% da Bíblia é punição, crítica, juízo. Será que essa galera só leu 60%? Não leu os demais? Será que eles só leram as promessas, não leram os ais, as punições? 1 Coríntios 6,10, o apóstolo Paulo é claro quando ele diz quem entra no céu e quem não entra no céu. E eu acho muito estranho isso não ser mais pregado nas igrejas hoje. Para mim é um sinal de infiltração satânica, mornidão na igreja e frieza espiritual. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6,9: ou sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem assaltantes, nem roubadores, nem promíscuos entrarão no reino dos céus. Mas vós vos lavastes, mas foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Ok? Você quer saber quem vai e quem não vai para o inferno? 1 Coríntios 6,10. Por que não se prega mais isso na igreja? Porque hoje eles estão mais preocupados com o dinheiro que a ovelha traz do que com a alma da ovelha ir para o céu.
E isso é infiltração de doutrina satânica na igreja, conforme o próprio apóstolo Paulo já havia revelado para o seu discípulo Timóteo, 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1 diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, que proíbe o casamento e ordena a abstenção dos manjares que Deus repartiu entre todos para ação de graça. Proibiu o casamento, meu amigo, doutrina satânica. 1 Timóteo 3:1. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Convém, pois, que o bispo seja marido de uma mulher, porque se não souber governar a sua casa, como governará a casa de Deus? O apóstolo Paulo, que não era casado, falando que o bispo tem que ser casado. Então, meus amigos, olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 6:9. Não vos enganeis. A Bíblia não está falando não seja enganado pelos outros, ela está falando não engane a si mesmo. Se você se diz cristão e não tem a consciência que os impuros, idólatras, adúlteros, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores não herdarão o reino de Deus, você está se enganando a si mesmo, tá? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Por que não se prega mais isso? Porque as pessoas têm medo de perder o dinheiro das ovelhas. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também vos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e o faria membros de uma mulher da vida? Absolutamente não. Não sabeis que o homem que se une a um tipo de mulher assim, forma um só corpo com ela, porque, como se diz, serão dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes partes de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E por que não se prega mais isso, gente? Pelo amor de Deus. Quantas vezes eu escuto isso? Daniel, não prega isso não, você está assustando as pessoas. Eu estou pregando a Bíblia. A Bíblia assusta as pessoas. Quantas vezes eu ouvi, não apenas pastores, bispos, falando, inclusive para mim, pessoalmente, você está dando um curso sobre Apocalipse na igreja, Daniel? Não faça isso. Isso traz confusão. Opa! Aí eu falei, opa. Peraí. Essa é a opinião de quem? E aí o bispo falou comigo, olha, essa é a minha opinião, Daniel, não fui eu que falei? Aí eu falei, esta é a sua opinião, mas qual é a opinião de Deus? Porque eu falei para ele, a tua opinião é que não se deve pregar o Apocalipse dentro das igrejas. A minha opinião é a opinião de Jesus. O que Jesus e a Bíblia nos ensinam sobre o próprio livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse, que é o livro da Revelação, ele começa exatamente com essa frase: Apocalipse tu e és o Cristo, ou seja, Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Presta atenção agora qual é a opinião do apóstolo João, da Bíblia e de Jesus sobre o livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Enquanto um ser humano alto escalão do poder espiritual no planeta Terra disse para mim, não ensine o livro do Apocalipse, a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas. Você quer viver segundo a opinião do homem ou segundo a opinião de Deus? Essa é a pergunta que eu faço. Você quer agradar o homem ou quer agradar a Deus? Deixa eu te dar uma dica pela Bíblia. Convém, pois, agradar a Deus do que ao homem. Ok, meus amigos? Você quer agradar quem?
Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. O coração do homem é enganoso, cuidado, humanidade, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Teu coração está em quê, meu amigo? Teu coração está em quê? Pegar a mulher do vizinho, pegar o emprego do teu colega de trabalho, ter o que o teu vizinho tem, agorar o teu irmão da igreja, ficar com cara de nojo quando o irmão da igreja tem uma vitória. Você não é cristão, você não conhece a Bíblia diz para todos nós: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Se você não chora com o que chora, se você faz o contrário, o irmão tem uma vitória, você fica triste, o irmão se ferra, você fica feliz. Ah, meu irmão, tu serve às trevas, ok? Porque o que Jesus nos ensina é chorar com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram, ok? Meus amigos, Deus está hoje separando o joio do trigo, o santo do profano, o puro do impuro. Porque hoje, meus amigos, não tem mais razão para você ficar fingindo que é cristão. Porque tudo que está em oculto virá à tona. Ok, meus amigos? Vocês entendem isso? Tudo que está em oculto virá à tona. Quando você olha para o seu irmão desejando o mal dele, isso virá à tona. Quando você olha para a mulher do próximo desejando ela, isso virá à tona. Quando você olha para o teu irmão desejando o que ele tem, isso virá à tona. E quando você olha para o teu irmão desejando que ele perca o que ele tem, isso também virá à tona. Quando você, pelos traumas que você tem, em vez de você pedir perdão a Deus e misericórdia para ele curar a tua alma e teu coração, em vez de você fazer isso, você quer que o outro viva o mesmo trauma que você, Deus está vendo o teu coração. E aquilo que amaldiçoa as pessoas não é o que você sonha, é o que você diz. E quantas coisas boas você tem dito e quantas coisas ruins você tem dito, meu amigo? Meus amigos, eu profetizo sobre a tua vida hoje que você seja como a mulher samaritana, que Jesus disse para ela: se você beber da minha água, você nunca mais terá sede, porque rios de água viva fluirão de dentro do seu interior, ok? Se você beber da água de Cristo, você não vai ser mais uma fonte seca, uma pessoa amargurada, invejosa, nojenta, asquerosa, fofoqueira e invejosa. Você será uma fonte que jorra água para a vida eterna. E quando você abrir os seus lábios, rios de água viva fluirão de dentro do seu interior. Por que eu estou dizendo para você não sair de casa hoje? Eu estou dizendo para você, saia de casa, mas tome muito cuidado. Saia de casa, mas ore antes. Saia de casa, mas esteja vigilante. Vigiar e orar incessantemente, porque o inimigo está ao redor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. Saia de casa sim, faça o que você quiser, querido. Mas vá na presença de Deus, vá debaixo da nuvem do Senhor, vá debaixo da coluna de fogo, vá debaixo, meus amigos, do esconderijo do Altíssimo, da sombra do Onipotente, para que nenhuma arma forjada contra você possa prevalecer em nome de Jesus. Ore antes de sair de casa, ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos, ore pela sua vida, ore pela sua profissão, pelo teu trabalho, pela tua saúde física, saúde emocional, ore pela sua família. Profetize sobre a sua família, saia de casa, mas saia debaixo da nuvem de proteção. Saia de casa assim, mas saia como embaixador da fé, sendo sal da terra e luz do mundo, ovelha em meio a lobos. Saia de casa, mas seja sal, seja bênção, seja luz, seja um enviado do Senhor para trazer salvação, ok? Seja assim. Saia de casa, mas saia em alerta. Saia vigiando e orando. Saia em espírito. Saia de casa conduzido pelo vento do espírito, porque hoje é um dia que as trevas escolheram para tentar amaldiçoar a igreja. Mas, meus amigos, é claro que a Bíblia nos garante algumas regalias para aqueles que permanecem na palavra e recebem a palavra. João 8,31, Jesus diz: aquele que, se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem que permanecer na palavra, ok? Meus amigos, nesse dia de hoje, eu não sei se você olhou o que está acontecendo no mundo, mas tem coisas estranhíssimas acontecendo no mundo. Para você que ainda não entendeu, eu vou te mostrar. Antes disso, eu gostaria só de te dar a oportunidade
de você receber Jesus como seu único e exclusivo Senhor e Salvador. Meu amigo, se você nunca fez uma oração entregando sua vida para Jesus, repita essa oração comigo agora. Senhor Jesus, nessa tarde, eu declaro que tu és o meu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Eu te peço a Deus, escreve o meu nome no livro da vida para que eu e a minha família possamos te servir, não só hoje, mas para todo sempre. Assim eu declaro, em nome de Jesus. Amém.